parar para pensar um pouquinho sobre o que Deus tem feito com relação ao que nós temos ouvido, né? Então, sempre vamos, tempo em tempo a gente vai passar por essas retrospectivas, né? É bom a gente ter uma retrospectiva de tudo que Deus tem falado para nós e o que tem sido importante, que tem sido relevante para a nossa vida, o que nós temos percebido que nos edificou, né? O que nós temos falado desde o começo do ano, um pouco depois, e observado se isso tem causado efeito em nós ou não, né? Então, uma coisa para você refletir é se o que você tem ouvido tem causado efeito em você. Uma das características em nós e que a palavra que Deus tem trazido a nós não tem causado efeito é o que está escrito em Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, né? Ali fala que muitos amontoariam para si mestres que servissem ao seu próprio deleite, mestres que servissem para os seus, matassem a sua fome carnal, digamos assim, mestres que falassem o que era conveniente para que as pessoas ouvissem. Então as pessoas começaram, Paulo começa a exortar Timóteo e fala a respeito daqueles que começaram a se cansar do que Paulo pregava. Se a gente observa assim, algumas vezes que Paulo fala, ele percebe que as pessoas começaram a parar de ouvir ele, se cansaram do que ele estava falando, ou seja, se cansaram da verdade e começaram a buscar para si mestres que... Vamos abrir lá em Timóteo? Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Bom, assim? Então, Paulo ele está exortando Timóteo a como agir em uma determinada situação. E essa situação é a previsão de Paulo para os dias que estavam vindo. E nos dias que estavam vindo, ele percebe que as pessoas iriam buscar para si mestres que fossem segundo a sua vontade, né? Como está escrito ali, Bruno? Então, você percebe então o que uma das características pelas quais nós percebemos que estamos rejeitando os ensinos de Deus é isso, às vezes nós nos enjoamos de ouvir a palavra da verdade e buscamos para nós mestres que falem aquilo que nós desejamos ouvir. Então essa é uma das características. Se você observa isso em você, se nós observamos isso em nós, nós começamos a perceber que nós estamos nos afastando da verdade da palavra, porque nós estamos buscando pregadores que falam as coisas que nós queremos ouvir, né? E isso pode ser geral, pode ser generalizado, não quer dizer que seja exatamente pregadores que pregam coisas cristãs. Às vezes são coisas que nós queremos ouvir, nós queremos nos alimentar de coisas que nos agradam.
Você já percebeu que para Cristo, para servir a Cristo é uma negação? Nós temos ouvido isso. Para servir a Cristo é uma negação, é negar-se a si próprio, é priorizar Ele, priorizar o reino dele. E será que nós estamos priorizando o reino de Deus? Nós estamos servindo a Ele em espírito e em verdade? Será que o primeiro é Deus? O primeiro é de Deus. O primeiro é servir a Ele. Será que nós estamos fazendo isso? Né? Talvez a gente pense assim, não, nós estamos fazendo isso. Mas como que eu descubro que Deus está sendo priorizado na minha vida? Como que eu descubro que o reino dele está sendo priorizado na minha vida? Né? Como que eu percebo isso? Qual é a maneira que em mim vai ser notória para saber que Deus é o primeiro na minha vida? É simples, é quando eu sirvo as pessoas, porque foi para isso que Deus nos levantou, para servir as pessoas. E será que nós estamos servindo as pessoas? Será que as pessoas estão sendo servidas por nós? Será que elas podem olhar em nós servos que se põem até menores do que elas, né? Porque o servo sempre ele serve um senhor, né? E se ele serve um senhor, e esse serviço que nós prestamos para as pessoas, no momento de serviço é como se essas pessoas fossem nossos senhores. Então nós estamos servindo elas e nos pondo por baixo, menores, nos mostrando como menores, ou nós sempre nos impomos, né, nos colocando como maiores. Jonathan Edwards, ele tem frases muito interessantes, e uma das frases dele é que a terra ela será o maior inferno que o crente vai enfrentar, e será o maior paraíso que o ímpio irá desfrutar. Então, baseado nessa frase de Jonathan Edwards, será que para nós a terra está sendo o maior inferno que nós estamos enfrentando? Ou será que para nós é um lugar de prazeres, né? Na concepção desse homem de Deus, os prazeres dessa vida não foram feitos para nós. Mas nós não podemos ter prazeres? Não é isso que eu estou querendo dizer, não interprete dessa maneira. Eu não estou querendo dizer que nós não podemos desfrutar das coisas aqui. Nós podemos desfrutar, mas para nós a terra deve ser o único inferno que nós vamos enfrentar. O único inferno. Por quê? Porque o que Jesus fala a respeito de nós? Que no mundo nós teríamos o quê? Tribulações. Nós seríamos perseguidos. Mas daí ele traz um consolo em seguida. Ele fala assim, não fiquem desanimados, eu venci o mundo. Mas ele nos alerta que, ou seja, ele alerta o verdadeiro cristão. Ele fala para ele assim, você vai ter perseguição, você vai sofrer perseguição, você vai ter tribulação. Não vai ser uma vidinha de prazerzinho, de coisas boas o tempo todo, né? Se você observa a vida de Paulo, você percebe que Paulo teve momentos de desfrute, ele desfrutou de coisas, né? A palavra fala que ele que ele recebe sustento das mulheres da igreja contemporânea dele. As mulheres ofertavam e sustentavam ele nas missões que ele fazia. Por que será as mulheres, né? Às vezes as mulheres ficam assim meio bravas com Paulo por causa dos ensinamentos dele, porque ele fala a respeito do comportamento que a mulher deve ter, do comportamento que o homem deve ter. Mas se percebe que uma dos maiores privilégios que tem na igreja primitiva são das mulheres. Elas sustentam Paulo, elas sustentam as missões de Paulo, e é um privilégio tremendo esse. Agora, voltando à questão de como nós temos recebido a palavra, como nós temos aplicado ela
em nós? Como nós temos aplicado a palavra na nossa vida? Qual é o fruto que nós estamos dando com relação ao que nós temos recebido em nós? Na parábola do semeador fala que o semeador sai a semear sementes e lança sementes em alguns tipos de solo. E esses solos, eles têm características. Um tipo de solo tinha uma característica, outro tipo de solo tinha outra característica, né? Algumas sementes foram lançadas junto às pedras e não tiveram força para crescer e sobreviver. Outras sementes foram lançadas nos espinhos e abrolhos, essas sementes sufocaram e morreram. Outras sementes foram lançadas em terreno seco e não conseguiram crescer, mas algumas sementes foram lançadas em solo fértil e ali elas frutificaram, 30, 60 e a 100. Os discípulos de Jesus questionam a ele a respeito da interpretação dessa parábola. E Jesus explica, e para nós fica bem claro, que aquele solo é o coração das pessoas e aquelas sementes são as palavras, são a palavra de Deus. A palavra de Deus é lançada no coração das pessoas. E cada uma das pessoas ali relacionadas com a parábola tinha uma característica. E essa característica dizia a respeito se aquela semente ia frutificar ou não. Então, qual é a nossa característica? O que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido? O que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido? O que você tem feito com o que você tem recebido de Deus? Porque se você tem recebido de Deus a palavra da verdade, você necessita estar frutificando. Mas, de repente, eu percebo que em mim não estou frutificando nada. Isso quer dizer que eu sou um terreno de espinhos? Isso quer dizer que eu sou um terreno pedregoso, um terreno seco? Pode ser, mas pode não ser, porque existem sementes que têm o seu tempo determinado para frutificar. Se você planta uma semente de bambu, esse bambu em um dia cresce 1 metro, 80 centímetros, ele frutifica rapidinho. Mas se você planta uma semente de pinheiro, por exemplo, esse pinheiro ele vai demorar anos para ele frutificar, mas não quer dizer que ele não está em um terreno bom. Não quer dizer. Então, para que você não se sinta desanimado, você tem que perceber isso. Como que você está caminhando? Você vai perceber se você é um terreno fértil ou não. Você vai se autoanalisar e saber se você é um terreno fértil ou não. Como assim? Pelas suas atitudes, pela maneira pela qual você age e reage perante a palavra de Deus, diante da palavra de Deus. Como você tem agido e reagido diante da palavra de Deus? Você tem desistido? Você tem falado, não vai dar não? Ou você tem tido vontade de desistir? São duas coisas diferentes, você desistir e você ter tido vontade de desistir, né? Então, vontade de desistir, irmãos, a gente vai de tempo em tempo ter. Pode ter certeza disso. De tempo em tempo você vai ter vontade de desistir. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a carne milita contra o espírito. O que isso quer dizer? Que a nossa carne nunca vai querer se converter. A carne nossa nunca vai querer se converter. O tempo todo ela vai estar querendo desistir. Ela vai estar querendo nos convencer de que essa história de reino de Deus não é verdade. De que essa história de seguir a Cristo não é bem desse jeito, né?
Eu estava assistindo ontem um podcast de um canal. É bem legal o canal, se você quiser assistir. Se chama Israel com Aline. E ela estava falando a respeito da religião dela. Então, ela é judia, religião judia, e ela fala muito sobre Jesus nos podcasts, nas lives que ela faz, e relaciona com Israel. E daí perguntaram para ela na live qual é a religião dela. Ela falou: eu sou judia. Mas que linha do judaísmo você segue? Ela falou assim: eu prefiro não seguir linha nenhuma do judaísmo, porque daí eu consigo fazer do meu jeito. E no cristianismo, às vezes, há muitos de nós que estamos pensando assim. Nós estamos seguindo o cristianismo, porém não seguimos linha nenhuma do cristianismo. Não seguimos linha nenhuma, nós preferimos não seguir linha nenhuma, porque daí nós interpretamos o evangelho da nossa maneira. E isso está errado. Isso está errado. Há uma linha a seguir. Jesus estabeleceu uma linha pela qual nós precisamos seguir. Nós não somos pentecostais, nós não somos tradicionais, mas nós precisamos ser bíblicos. Bíblicos. Nós precisamos interpretar a palavra como ela é, como ela nos fala, e pôr em prática aquilo que nos tem, que nós temos lido, que nós temos recebido de Deus. Analisamos o que é pregado e julgamos a palavra. Precisamos julgar a palavra. Nós precisamos buscar inteligência espiritual para julgar a palavra que nós ouvimos. A Bíblia nos orienta a julgar o que nós ouvimos. Por quê? Para que a gente não seja enganado nem iludido. Simples assim. Então nós precisamos julgar a palavra. Precisamos perceber que existem coisas que são pregadas para nós que não são bíblicas. E se não são bíblicas, nós não devemos assimilar, porque muitas vezes assimilamos coisas que não são bíblicas. Por quê? Porque o nosso coração é tendencioso. O nosso coração ele está o tempo todo tentando buscar para si mestres que falem aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que nós queremos ouvir. Então, por exemplo, quando nós ouvimos a felicidade do Senhor é a nossa força, cai bem? Soa bem? É bíblico? Não é bíblico. Aparentemente algo herético. Aparentemente não é algo herético, mas a palavra não diz que a felicidade do Senhor é a nossa força. A palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É errado ter felicidade? Não é errado ter felicidade, mas ao contrário do que ouvimos, a felicidade é passageira e a alegria permanece. A palavra de Deus em nenhum momento fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a felicidade vem pela manhã. Não, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As coisas podem nos trazer felicidade, mas passa. Quando nós sentimos felicidade, geralmente é por algo que ganhamos, é por algo que adquirimos, é por algo que conquistamos. Mas você percebe que à medida que aquilo vai se deteriorando e vai se acabando, a felicidade também acaba. Porque você está baseado no adquirir, então a felicidade acaba, né? Por exemplo, nós adquirimos uma televisão, um celular.
última geração, né? É o que todo mundo gosta. Ninguém rejeita um celular de última geração. Então a gente adquire um celular de última geração. Ou compramos, ou melhor ainda, quando ganhamos, ficamos muito felizes, né? Mas à medida que nós vamos caminhando com esse celular na nossa vida, e daí nós começamos a perceber que já saiu uma geração melhor que aquela. A minha felicidade vai se engalfinhando, ela vai diminuindo. Sabe por quê? Porque eu não quero mais esse aqui, eu quero aquele. Isso me deixa triste. A minha felicidade vai acabando. Mas às vezes nós falamos, mas o meu trabalho exige que... Não exige nada. Esse celular que você ganhou dá para você trabalhar muito tempo. E daí a nossa felicidade vai começando a diminuir. Mas daí, a partir do momento em que eu consigo aquele celular com uma geração melhor do que aquele que eu tinha, eu me sinto feliz de novo. Isso é felicidade. Isso não é alegria. Alegria, a Bíblia ensina que é outra coisa. Ela vem do Senhor, ela nos fortalece. A alegria vem do Senhor, ela nos fortalece. Vocês estão me entendendo? Ela vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O teu choro pode durar uma noite, mas pela manhã Ele vem e te entrega alegria. O que é a alegria? É a força que Deus te dá para você enfrentar as batalhas da sua vida, sem desanimar. Agora não pense que você vai ser feliz enfrentando batalhas, mas você pode ser alegre no Senhor enfrentando qualquer luta. Agora, se nós nos basearmos na felicidade, a partir do momento em que nós aparentemente perdemos aquelas posições, nós deixamos de ser felizes. Primeiro ponto. Então, eu preciso deixar claro isso para vocês, né? E sempre estar ensinando. Tudo que vocês ouvirem tem que passar pelo crivo do julgamento. A palavra ensina isso, tem que passar pelo crivo do julgamento. Você tem o direito de julgar a palavra. Você deve julgar a palavra. Sabia disso? Quando a palavra fala profecia, ela não está falando só de profecia que se entrega para as pessoas. Ela está falando da palavra. Quando o texto fala no Velho Testamento assim, que quando não há profecia o povo se corrompe, ele está falando assim, que não é profecia somente de eis que diz o Senhor. Ela está falando da palavra. Se não houver palavra de Deus, o povo vai se corromper. E às vezes nós interpretamos errado, achando que não tem profecia, então todo mundo está corrompido. Não é esse tipo de profecia. Lá no original, se você for estudar o original da palavra, está escrito palavra de Deus, palavra pregada, a palavra do Senhor, né? Por que lá fala profecia? Porque na época Deus falava para o povo através de profecia. Não se vê muitos profetas pregando, se vê eles profetizando. Jeremias foi a tal lugar e profetizou contra tal cidade, ele profetizou a tal rei. Então a gente vê a palavra dessa maneira no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós aprendemos que precisamos pregar a palavra. Paulo diz para nós pregarmos a palavra a tempo é fora de tempo. Paulo diz para nós pregarmos a palavra, quer as pessoas queiram ouvir ou quer não queiram. Então, nós precisamos aprender isso. Segundo ponto é que nós não assumimos o lugar de Lúcifer. Não assumimos o lugar de Lúcifer. Aquele posto não ficou vago. Não existe posto vago no reino de Deus. Não existe posto vago no céu porque Lúcifer caiu, abriu uma vaga. Não é bíblico. Nós não assumimos esse lugar. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Lúcifer não estava junto. Não estava junto. Se houve alguém além de Deus nessa reunião para se fazer o homem, só duas pessoas poderiam estar lá.
Jesus e o Espírito Santo. Quando ele fala façamos, a impressão que nos dá e que muitos estudiosos percebem é isso, é Jesus e o Espírito Santo juntos, porque ele fala façamos, ele não fala assim, eu faço o homem, eu vou fazer o homem, ele fala façamos. Então tinha mais alguém ali, e não era Lúcifer. Pode ter certeza que Deus não pôs Lúcifer para ajudar a fazer o homem, a imagem de Deus conforme a sua semelhança. Amém? Então nós precisamos. Sabe por que o povo de Deus muitas vezes é iludido? Porque ele não presta atenção no que ele está ouvindo. Sabe por que nós aprendemos isso, temos tido esse hábito de começar a gravar o que está sendo pregado para vocês ouvirem de novo, para nós ouvir novamente. E quando a gente ouve novamente, perceba, quando você ouve novamente, aí você começa a absorver. Aqui nesse momento, assim, às vezes a distração, às vezes as pessoas se levantam, saem para fora, né? Então, é normal a gente se distrair, mas a gente tem que procurar prestar atenção ao máximo no que está sendo falado, né? E está ligando, usar o nosso intelecto, está ligando as coisas com o que eu entendo da Bíblia, está ligando as coisas com o que eu já li na palavra, e perceber. Por exemplo, mas então eu tenho que pôr tudo em descrédito do que eu ouvi? Eu acredito que não. Eu acredito que a palavra diz assim, julgai todas as coisas e retenha o que é bom. Pode ser que alguma coisa boa ali Deus tenha feito. Pode ser, não pode não ser, mas pode ser. Então a gente tem que reter o que é bom. E a gente percebe o que é bom. Às vezes nós percebemos o que é bom, o que serviu, o que testificou, né? Muitas vezes não testifica para você algumas coisas que você ouve durante a pregação, testifica, principalmente se as pessoas que estão pregando não nos conhecem. Então às vezes testifica. Deus pode fazer isso? Pode. Sabe por que ele pode? Porque se Deus usou um burro e usou um galo, né? Ele pode usar também uma pessoa. Ele não usou uma mula para falar com Balaão, porque Balaão estava rebelde? Usou. Ele não usou um galo para falar com Pedro? Usou. Então a gente também não pode, tal pessoa falou tal coisa, então não ouço mais nada, não aproveito mais nada daquilo que ela falou naquele dia. Não, você tem que reter o que é bom. Observe, analise e retém o que é bom. Mas só que eu não posso me omitir e deixar ao léu, deixar o ar no ar algumas coisas que eu entendo que não são bíblicas. Amém? Então a gente faz isso com amor, com paciência e na medida do possível a gente busca também trazer a consciência como um atalaia atrás até para a pessoa que está trazendo para a gente aquela palavra. Amém? Então, relacionando tudo isso, como que nós, fazendo uma análise dentro de nós mesmos, como que nós, em que altura nós estamos da palavra em nós? Da palavra em nós, que altura nós estamos da palavra em nós? Como você tem interpretado o que Deus tem falado com você? Como está frutificando o que Deus tem plantado em você? Como está frutificando? Você está dando fruto? Prioridade é Cristo na sua vida? Quando você levanta, você fala assim: Jesus, obrigado por mais esse dia. Mais um dia que eu me levanto dessa cama confortável que o Senhor me deu. Mais um dia que eu estou debaixo desse teto, dessa casa que o Senhor me deu, que o Senhor me proporcionou.
se é por um tempo determinado, se é para sempre, não importa. Será que eu estou priorizando isso? Coloco ele assim, ó. Eu te agradeço, Senhor, pelo marido que o Senhor colocou no meu caminho. Eu te agradeço pela esposa que o Senhor colocou na minha vida. Será que nós estamos priorizando em tudo? Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Será que Ele é tudo em todos mesmo? Será que Ele é tudo em nós? Jesus é tudo em você? Será que nós ainda estamos querendo buscar para nós mestres que falem aquilo que nós queremos ouvir? Como você pregaria? Como você ministraria a vida de pessoas se Deus falasse para você, ó, Mike, você vai começar a pregar, então como que você ministraria, né, a palavra? Como você, que princípio você usar, que critério você usar? Bruna, você precisa ministrar a palavra. Que critério você iria usar? O que a Bíblia fala para você usar? Lendo a Bíblia, lendo ela, não segundo o seu conceito. Camila, não segundo o seu conceito, mas segundo o que a Bíblia ensina. Segundo o que está ali escrito. Texto, contexto, sem pretexto. Como você pregaria a palavra para as pessoas? Ou será que nós ainda estamos na onda de bater nas costas delas e falar assim, vem, Jesus te ama e vai te dar uma coisa? A gente vê Paulo, Pedro, Judas. Leia o livro de Judas, que daí você vai se converter. As cartas de Judas, as cartas de Pedro, lá no final, um pouco antes de Apocalipse. Nós precisamos ler essas cartas, daí nós vamos nos converter. As cartas de Tiago, as cartas de Paulo a Timóteo, as cartas de Paulo aos Coríntios, as cartas de Paulo aos Romanos, as cartas dos Evangelhos. Você vê, nós não vemos Jesus facilitando. Você vê Jesus facilitando? Nós não vemos Jesus facilitando. Nós vemos Jesus falando assim, ó, se pedirem para você andar uma milha, ande 2. Se te pedirem a capa, dê a túnica também. Seria engraçado hoje, né? Alguém nos abordar e falar assim, me dá carteira. Você pega e dá a carteira para ele sai correndo e você fala assim, não, volta aqui que eu tenho um relógio. Ou volta aqui que eu tenho um celular, você esqueceu do celular. Seria engraçado, não seria? Mas é mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas é mais ou menos isso que Jesus estava falando. Ó, se te pedirem a túnica, ou seja, se um assaltante chegar e querer te roubar, dê a capa também, dê a túnica também se pedirem a capa. Se um morador de rua vem e te pede a tua capa, dê a túnica também para ele. Então a gente não vê Jesus facilitando. Você vê Jesus facilitando? Me fala um texto que Jesus está facilitando. Você percebe Jesus muitas vezes fazendo os seus milagres, mas de maneira nenhuma ele facilita. Ele tem um propósito para cada coisa que ele faz, e o propósito para cada coisa que ele fez era ensinar alguma coisa para os apóstolos.
ensinou algumas coisas para os seus discípulos. E hoje, como nós estamos dentro desse reino que Jesus está estabelecendo? Nós estamos como discípulos, então nós precisamos ler a palavra como se fosse Jesus nos querendo dizer algo. A gente precisa ler as cartas de Paulo como se Paulo quisesse nos ensinar alguma coisa. E pensando nisso, lendo o que está escrito, você não vê eles facilitando nada. Não vê. Você não vê ele ensinando uma doutrina para você, para que você possa enriquecer. Também não sou contra enriquecer. Se Deus me enriquecesse, eu ia gostar muito. O problema nosso não é enriquecer. O problema é o que nós vamos fazer com o dinheiro que Deus colocará na nossa mão. E eu tenho certeza. Eu não acredito que Deus me chamou para enriquecer, mas pode ser que algumas pessoas Ele tenha chamado. E eu tenho certeza que se Deus te chamou para você ficar rico, é porque Ele sabe o que você vai fazer com o dinheiro que Ele vai pôr na sua mão. E outra coisa, se Ele te chamou para isso, não vai ser pão de dor. Não vai ser pão de dor. Então, se está sendo pão de dor, ou seja, sofrido, difícil, é porque tem algo errado aí. Você precisa descansar no Senhor. Você precisa ficar tranquilo. E aí nós percebemos algo que a gente falou agora há pouco. Será que o reino dele está sendo prioridade? Será que nós estamos priorizando? Porque quando nós não priorizamos o reino, não priorizamos Cristo em nossa vida, as coisas são como um pão de dores. As coisas são sofridas. E elas não podem ser sofridas, não pode ser duro, não pode ser difícil. Não pode. Mas por que não pode? Porque na palavra de Deus diz que não pode. Aonde que diz? Você vai ler Mateus 5, 6, você percebe que não pode. Porque ele fala assim, não é para você ficar preocupado, né? Quem está preocupado? Você vê que é automático, está no nosso subconsciente a preocupação. Então não é para nós andarmos preocupados com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que nós vamos vestir. Não dá para ficar preocupado com isso. As aves dos céus não costuram, elas não fiam, não juntam em celeiro, e elas têm tudo o que elas precisam. O lírio do campo, né? Mais bonito do que toda a glória que Salomão teve. Não são jogados nascem hoje, amanhã secam, são jogados no fogo. Aí Jesus nos chama de homens de pequena fé, né? Ou seja, quase sem nenhuma, porque nós nos preocupamos muito com as coisas. E parece que há um efeito contrário quando há preocupação na nossa vida. Por quê? Porque a preocupação, ela traz algo em nós que se chama ansiedade. Há um texto que diz assim, que Deus não trabalha na nossa ansiedade. Enquanto há ansiedade, não há como Deus trabalhar. E a falta de fé, pouca fé, preocupação, ansiedade está ligada uma a outra, e aí Deus não trabalha. Então nós nos preocupamos. O reino de Deus não tem não tem tido o efeito que deveria ter em nós. A palavra dele não tem tido o efeito que deveria ter em nós. E ligando uma coisa a outra, nós percebemos que nós não temos julgado a palavra, nós não temos ouvido ela de maneira que pudéssemos julgá-la. Como que a gente julga? Como que você pode julgar algo que você não ouviu? Como que você pode julgar algo que você não deu atenção? Então a palavra é pregada a você e você precisa prestar atenção para poder julgá-la. E quando nós não prestamos atenção, aquela semente foi lançada.
ao vento. Aquela semente não teve efeito, ela não entrou no solo necessário, ela não encontrou o solo para frutificar. Não encontrou. Então, como que ela vai surtir efeito em nós, se nós não temos nos abrido como solo para que ela frutifique? Como vai surtir efeito em nós uma palavra em que nós não damos atenção para julgá-la? Então nós precisamos dar atenção para a palavra. Porque senão, a preocupação de Paulo era essa: daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, elas vão estar procurando mestres que falem coisas que elas querem ouvir, coisas que sejam convenientes. A preocupação de Paulo foi essa, que orientar Timóteo a respeito disso. Ó Timóteo, pregue a palavra verdadeira, ainda que dura, mas pregue a palavra verdadeira. Oriente, exorte o povo para que eles lá na frente não busquem conselhos que eles queiram ouvir. E nós, como seres humanos, temos essa necessidade, temos essa predisposição de querer ouvir coisas que nos agradem. E coisas que nos agradam não nos edificam. Você precisa prestar atenção nisso. As coisas que te agradarem não vão te edificar. Sabe por quê? Porque as coisas que nos agradam trabalham no nosso ego. No nosso ego é enganoso, ele é mentiroso, ele é egoísta. A palavra egoísta vem da palavra ego, ou seja, alimentar a mim mesmo, pensar só em mim. Então, quando nós buscamos isso, buscamos coisas que sirvam para eu preciso disso, eu quero ouvir isso porque isso me faz bem, né? E esse bem, ele é pejorativo, ele não é algo que faz bem para o meu espírito, mas está fazendo bem para a minha carne, aí o meu ego é alimentado. Então nós precisamos analisar o que tem nos alimentado, o que eu preciso ouvir, o que eu quero ouvir. O que tem te alimentado? O que você precisa ouvir, o que você quer ouvir. Então, fica a dica, né? Fica a dica. Quando Jesus fala a respeito, a palavra fala a respeito, né, dos crentes de Bereia, no livro de Atos, Paulo está dando um exemplo, a palavra está dando um exemplo para que a gente possa seguir, né? Analisar a palavra. Os crentes de Bereia estavam analisando a palavra, eles estavam julgando o que Paulo pregou e comparando com as escrituras para saber se o que Paulo estava pregando era verdadeiro ou não. Então, nós não podemos aceitar de uma vez o que está sendo pregado sem analisar as escrituras, sem ler texto, contexto, para saber se aquilo ali quer dizer o que estão dizendo. Então, a gente precisa analisar. Tem coisas que querem dizer literalmente o que está sendo escrito, o que está escrito. Tem coisas que nós precisamos analisar. Por exemplo, quando Deus fala, quando a palavra diz a respeito do comportamento de homem e mulher, Ele está falando literalmente daquilo como tem que ser. Agora, quando Paulo está pregando aos coríntios e falando que as mulheres tinham que se cobrir com o véu, é porque havia muitas prostitutas cultuais em Corinto que raspavam suas cabeças. E o que Paulo fala? Então vocês precisam usar o véu. Usem o véu sobre a cabeça de vocês para que vocês não sejam confundidas com as prostitutas por onde vocês andarem. Até que
o cabelo de vocês cresça, vocês abandonem o véu. Então havia um motivo pelo qual aquilo deveria ser usado. Tem muitas igrejas que até hoje se cobrem com o véu, as mulheres cobrem com o véu. É pecado? Não é pecado se cobrir com o véu. Pecado é você dizer que não usar o véu é pecado. Isso é errado. Então a gente precisa analisar o texto, o contexto da palavra, para saber se aquilo que está sendo pregado é bíblico, é para nós, é para o nosso tempo, é texto e contexto, é literal, não é literal, né? Então nós precisamos entender isso. Fazer a hermenêutica, que se chama a interpretação da palavra, interpretar ela. Você precisa interpretar a palavra, entender, né, o que ela está querendo dizer para você, analisar a palavra pregada e perceber se você cresceu um pouquinho mais ou não. Eu cresci um pouquinho mais, porque isso aqui eu entendi. Isso aqui eu sei que não é bíblico. Isso aqui é bíblico. Então, para que quando você pregue a palavra, você também não fale besteira, porque a gente tem a tendência de replicar o que nós ouvimos. Isso é normal, é claro. O ser humano ele tem a tendência de replicar o que ele ouve, né? Agora há pouco nós não estávamos falando de uma frase de Jonathan Edwards. Essa frase é bíblica que ele falou? Não é bíblica. Mas é verdadeira? É verdadeira. Por que é verdadeira? Porque o mundo para nós teria que ser como se fosse o único inferno que a gente vai enfrentar. Porque depois disso, para o cristão, a certeza que ele deve ter é do paraíso. E o ímpio, se ele não se converte, vai ser o único paraíso que ele vai desfrutar. Então, não é bíblico, mas é uma verdade. Que se nós formos comparando e buscando nas raízes da palavra, nós percebemos que faz sentido o que ele está falando. Amém? Então, eu oro para que Deus ministre em você inteligência espiritual. Eu não sei se essa frase existe, mas que Deus possa te dar discernimento. Um dos frutos do Espírito, discernimento. Dos dons do Espírito, não do fruto, mas dos dons do Espírito, discernimento espiritual, discernir Espírito, saber se aquilo provém de Deus ou não provém de Deus, para que você não seja enganado. Jesus orienta, Paulo também orienta, para quê? Para que a igreja de Cristo não seja enganada. Amém? Então, cuidado com o que você ouve. Você pode ouvir outros pregadores por aí? Pode, contanto que você saiba discernir o que eles estão falando, contanto que você analise biblicamente o que eles estão falando. Porque senão nós vamos ser enganados. Nós vamos ser enganados. Então não quer dizer que porque tem glória e aleluia, porque tem bananeira sendo plantada, porque tem gritaria, ou porque tem pessoas babando colorido, que é de Deus. Não quer dizer. Muitas coisas nós estamos anexando a vida da igreja e não são bíblicas. Amém? Vamos orar?